eu sou Edgar e legal ver aqui pessoas do programa, mas também algumas estão nesse processo de seleção que a gente está realizando, alguns estão pretendendo entrar no programa, porque o objetivo desse seminário nosso é esse, é fazer esse bate-papo para as pessoas se conhecerem internamente, mas também para fora. Essa mesa aqui, do que Rafael Paes disse, que a gente pode dialogar de coisas que não dialogamos tanto, assim, é a primeira vez quase que eu vou falar aqui para nossos atuais alunos da minha área de pesquisa, porque eu fui professor de vocês numa disciplina que era genérica de metodologia, mas não especificamente do que eu faço, e alguns de vocês vão atrás, que a gente pode colaborar para as outras pesquisas. Então, a intenção nossa é sempre aquela de que vocês não fiquem simplesmente com os orientadores de vocês e os referenciais dados, mas utilizem todo o corpo docente para ir beber dessa fonte também, porque tem coisas interessantes que dialogam entre si, ou até que se opõem, mas que só vão fazer enriquecer o trabalho de vocês. Então, não ficar apenas num viés desde o início. Então, o seminário é legal por isso também. Minha área de atuação e pesquisa se enquadra dentro do que é chamado das indústrias culturais e midiáticas, que usa como referencial teórico básico a economia política da comunicação, a economia política da comunicação crítica, que tenta explicar e compreender um pouco as relações de poder que tem, sobretudo as relações de força dos atores sociais envolvidos nas disputas em torno da comunicação e das mídias. E eu venho trabalhando com isso já há um bom tempo. Não, subjetivamente, como o Rafael destaca, que desde a minha época como jornalista de redação, que eu tentava entender o porquê que algumas de minhas pautas tinham alguma relação, algum efeito, ou algumas exigências, algumas pautas vinham, mas você tem que conduzir por esse viés aqui, porque isso daqui tem tais interesses. E eu ficava sempre me questionando, mas espera aí, mas qual é o interesse? O que tem por trás disso? E essa coisa do que a gente aprendeu lá nas teorias da comunicação, daquele modelo clássico do Lasso, né, das 5 perguntinhas, do quem diz o quê, para quem, por que canal, com que efeito, me inquietava mais do que a maioria dos estudos que tinha na área, que se interessava pela questão do diz o quê e dos efeitos, me inquietava mais a questão do quem. Não quem estava falando, mas o que estava por trás de quem estava falando. O que a gente tem até uma brincadeira na área daquilo que não interessa para a gente a teia, não interessa para a gente a aranha. Né? Quem saber quem que está por trás, o que essa aranha está querendo capturar nessa teia de relações e de interesses. E eu, dessas inquietações minhas do dia a dia como jornalista, vi que tinha que me aprofundar na pesquisa e fui fazer um estudo sobre algo também que me chamava muita atenção num país onde a gente tinha a televisão com uma centralidade muito grande nos fluxos comunicacionais, de qual era a participação da sociedade nessa televisão. Será que era simplesmente o controle remoto que faria com que a gente mudasse de canal, mas aí você mudava de canal e caía na mesma coisa? Mas não existe nada que pode interferir nisso de outra forma que não seja pelo controle remoto? E aí eu fui descobrir que existia a questão da regulação da mídia. E a regulação da mídia não era algo para ser estudado simplesmente pelo pessoal de direito, era para ser estudado pelo pessoal que fazia comunicação, mas pouca gente estudava isso na área de comunicação.
E isso me inquietou e acabou que eu fiz um projeto de mestrado, e foi aceito, onde eu fui estudar sobre a participação da sociedade na regulação da televisão. E me deu uma boa entrada por essa perspectiva, porque eu fui fazer meu mestrado ocasionalmente, não foi por intenção, mas foi por acaso mesmo. Eu caí num grupo de pesquisa que era dos caras que estavam desenvolvendo essa corrente teórica das indústrias culturais e midiáticas, que era uma reinterpretação, uma adequação daquilo que a gente conhece lá dos frankfurtianos dos anos 30 e 40, e os caras tinham feito isso ao longo dos anos 80 e 90, o que me deu, assim, me acolheram muito bem essa problemática que eu estava trazendo, de os atores sociais envolvidos nisso, e os atores sociais eu passei a classificá-los usando o referencial de Gramsci, né, de classe política, classe econômica e sociedade civil, e tentar entender quem era cada um desses dentro desse jogo de poder, dessas relações e interesses com esse referencial da economia política e da comunicação. Então, esse quem é quem na classe econômica, quem são os grupos midiáticos, quem são os trabalhadores desse setor, quem é que faz a máquina funcionar, isso dava uma vertente enorme de estudo. A classe política, que era uma coisa também que às vezes me incomodava muito quando se falava, mas só no Brasil que político é dono de empresa de rádio, de televisão. E eu fui estudar isso em outros países e via que nos outros países também não era uma característica tipicamente brasileira. Isso acontecia nos Estados Unidos, acontecia no Canadá, acontecia na França, na Inglaterra, na Itália. Então, peraí. Então, se isso é um fenômeno, quase uma característica do setor, precisa ser estudado também, essa relação política que há. E a sociedade civil, como que a sociedade civil poderia sair de um papel simplesmente de mero receptor de comunicação, mas também de intervenção na comunicação. Mas era um leque muito grande de estudos. E eu tinha dificuldade, continuo tendo, de encontrar onde me ancorar para desenvolver caminhos para avançar mais. Felizmente, a gente pode também ser professor, entrar num programa de pós-graduação e sair soltando essas sementes para que nossos orientandos sigam esses caminhos que a gente não tem pernas para correr. Então, no fundo, saibam vocês que estão sendo explorados por nossas viagens teóricas, metodológicas, porque a gente não consegue realmente dar conta de tudo isso. Então, quando aparece um projeto para vocês que estão no processo de seleção, mesmo para quem está no programa, quando a gente se afeiçoa por um projeto, a gente fala assim, poxa, isso aqui eu queria fazer, isso é algo que eu tenho interesse. E, nesses próximos 2 anos, eu vou ajudar essa pessoa a fazer isso, mas, no fundo, ela vai estar nos ajudando a compreender melhor várias das inquietações que nós temos. E eu, felizmente, mesmo tendo feito no meu mestrado, eu fui atrás disso, no meu doutorado, eu fui atrás de me aprofundar mais ainda, estudar a questão do lobby nas políticas de comunicação. O meu pós-doutorado, eu fui estudar sobre uma hipótese que alguns colegas chamam de coronelismo eletrônico, para entender exatamente essa relação dos políticos, donos de emissoras de rádio, de televisão e de mídias. E eu fui para o Nordeste, onde isso era mais presente e visível. Mas, espera aí, quando eu entrei num programa de mestrado e doutorado como professor, e aí foi que eu vi que, opa, dá para sair plantando essa semente, e, felizmente, tem dado ótimos frutos, essa coisa de plantar. Então, listando assim, algumas vertentes que saíram foram brotando dessa minha maluquice de tentar abarcar tudo isso. Tem lá o trabalho, a gente estava até falando isso, da
da Aline Lucena, que fez um mestrado genial sobre mídia e direitos humanos, no momento onde estava se especulando questões de direitos humanos, no momento que eu estava começando a entender que eu tinha que sair simplesmente do quem, e com a ajuda dos colegas da psicologia, até o Gerson participou dessa, eu fui participar como representante da Intercom, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, de um grupo que era a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania. A minha perspectiva era para trabalhar no quem. Só que eu, dialogando com os colegas da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, tinha um papel muito grande lá, com colegas da CNBB também, eles falavam, mas espera aí, Edgar, a gente tem que discutir os efeitos, a gente discutiu o para quem também. E a gente não consegue encontrar isso claramente nos estudos da comunicação. E eu comecei a aplicar aquele meu referencial para entender o conteúdo, vendo que a questão dos desrespeitos aos direitos humanos era muito presente. Então, o que não fazia parte do meu viés de pesquisa, eu passei a incluir, estudando direitos humanos por causa do conteúdo. Por acaso, eu estava também, mais uma vez, felizmente, num local exato, no momento exato, que a gente pôde observar os programas policialescos e de entretenimento nas TVs do Nordeste, que eram gravíssimos desrespeitos aos direitos humanos. Então, eu pude entrar também nessa área dos direitos humanos por causa do conteúdo. E aí tive essa felicidade de orientar a Aline Lucena, que foi fazer estudo sobre isso, mas continuava estudando quem com o Bruno Marinoni, a Mariana Martins, foi estudar da TV Pública, estudar os sistemas locais no Nordeste, a TV Pernambuco, a TV no Ceará, o coronelismo com a Fabiola no interior no sertão pernambucano, até culminar com minha semente máxima, assim, uma pesquisa de doutorado que eu acabei orientando, que foi aplicar a economia política da comunicação feminista no jornalismo, que é a Ana Veloso, que vocês vão ter a felicidade de assistir hoje à noite, que ela embarcou nessa e falou assim, vamos fazer, então, uma pesquisa sobre isso. E daqueles que embarcam, então vamos fazer isso mais amplo, vamos estudar como é que acontece nos outros países, para a gente sair daquela coisa de... E aí ela falou, vamos estudar onde? 11 países. Aí estudamos 11 países como é que as mulheres atuavam nas funções de gestão do jornalismo, se isso tinha alguma interferência na prática do jornalismo. Mas também tinha a resistência do jornalismo, e a gente foi atrás dos movimentos sociais como que se opunham, os movimentos sociais feministas como que se opunham a isso também. Eu falei assim, olha que beleza, eu não teria nunca condições de fazer uma pesquisa como essa, mas isso estava lá nas minhas viagens. Aí, felizmente, a gente tem orientandos que podem fazer isso, que vão dando frutos, e que a gente pode depois aprender com esses orientandos quando eles vão se formando, que é o que a gente vai fazer hoje, lá no caso da Ana Veloso, que está aqui para nos ensinar tudo aquilo que ela foi a partir dali. Quando eu vim para Vitória, e a gente instalou o programa aqui, eu falei, peraí, a gente tem que também fazer eu tenho que sair tentando plantar essas sementes para me ajudar nessas compreensões. E também saíram frutos ótimos daqui. Da Ana Paula, fazendo estudos sobre TVs universitárias, da Maria Elina Antolini, fazendo estudo também sobre movimentos sociais e direitos humanos, bem uma continuação daquilo que a Aline Lucena tinha feito, o Weber, estudando sobre as mudanças no jornalismo, a Ivana, agora, fazendo estudo sobre TV Pública. Então, isso me satisfaz muito de poder trazer essas perspectivas da economia política da comunicação, das indústrias culturais, para novas pesquisas. E agora, só para finalizar, então, Ivana, o que vai acontecer daqui para frente? Vou continuar tentando colaborar, não só com meus orientandos, mas os outros, todos os estudantes do programa com isso, e no próximo ano eu vou estar afastado, que eu quero me aprofundar numa preocupação que me vem comigo nos últimos 30 anos, ainda eu não consigo responder, que é exatamente esses problemas
teóricos metodológicos dessa base das indústrias culturais e midiáticas, sobretudo das questões das mutações. E aí eu construí um projeto, e eu, ano que vem, tudo indica, eu vou para os Estados Unidos para fazer um estudo de campo, onde acontecem essas mutações no dia a dia, na vida das pessoas e nos grupos midiáticos e tal, num centro de estudo que é muito avançado sobre isso, com um grupo muito interessante, onde eu vou poder resgatar meus referenciais todos, tanto de Habermas, de Matelar, de Miege, de Vincent Mosco, de Gaetano Tremblay e tal, para, junto com o Joseph Straubar, na Universidade do Texas, tentar entender um novo modelo, se existe um novo modelo metodológico para estudar as mutações que estão ocorrendo. Isso que alguns têm chamado de revolução na comunicação, revolução coisa nenhuma, mas essas mutações, do mesmo jeito que os frankfurtianos tentaram compreender o que estava acontecendo ali nos anos 30, 40, do mesmo jeito que os franceses e ingleses e alguns americanos e canadenses tentaram entender ali nos anos 70 e 80, eu vejo que hoje está tendo muito desencontro e muita cabeçada de perspectivas teóricas para tentar explicar o que está acontecendo. Porque são grandes grupos midiáticos, a sociedade está sendo afetada e tenta interferir de alguma forma, e nós, do campo teórico, não estamos sabendo dar as respostas suficientes. Então, o que eu vou estudar no próximo ano é ver por que nós, da perspectiva teórica, não estamos conseguindo dar respostas para algo que é tão ágil, porque as respostas que têm aparecido não são suficientes. Os gurus de plantão que têm aparecido, eles são muito fluidos e a gente precisa de referenciais mais sólidos e não tão conjunturais e imediatistas. Então, estou aqui para ajudar, mas sempre lembrando que vocês é que estão nos ajudando e a gente está sugando de vocês também. Obrigado.